Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Deus abençoe vocês que estão aqui já, né? Eu já queria convidar todos a ficarem em pé, para nós darmos início ao nosso louvor, esse nosso segundo dia do nosso seminário de vida no Espírito Santo. E a gente acolhe todos vocês, né, que vieram. Quem estava aqui na semana passada, erga a mão bem alta aí para a gente ver quem estava na semana passada. Baixa a mão. Quem veio hoje, erga a mão. Quem está aqui hoje, olha quanta gente. Sejam bem-vindos, né? É com alegria que a gente acolhe a cada um de vocês. Vamos iniciar já cantando a Santíssima Trindade, essa primeira bênção que o Senhor já vai derramando no nosso coração, para preparar, porque nós temos que toda oração, seja um grupo de oração, uma santa missa, nós temos que preparar o nosso coração. É igual nós prepararmos uma terra para que a semente seja lançada e ela realmente ela possa germinar, crescer, frutificar em nós. Temos que ter esse momento nosso de nós preparar a terra para receber a semente. E a semente é a palavra de Deus. Então que nós coloquemos o nosso coração diante da graça de Deus, para que a palavra possa tocar profundamente em cada um de nós. Iniciemos então cantando. Em nome do Pai, bem forte, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus abençoa. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus abençoa. e eu convido você, estenda a sua mão em direção ao céu e vamos nos entregar a Deus. Talvez você teve um dia corrido, agitado, talvez você não conseguiu ficar nem um instante na presença de Deus em oração, mas o seu coração estava com Ele, e agora o teu coração está unido ao coração de Jesus. Então reze comigo agora nesta noite, vai se entregando, vai abrindo as portas do teu coração, vai dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero entregar, Senhor, solte a sua voz, quero entregar, Senhor, a minha vida, quero entregar, Senhor, o meu coração, quero entregar esta noite de bênção, de graça na minha vida, Senhor. Quero colocar nas tuas mãos a minha família, a minha casa, o meu trabalho. Quero entregar os meus problemas, Senhor, as minhas dificuldades, as minhas enfermidades, Senhor. Tudo que trago no meu coração, eu apresento nas tuas mãos e dou essa largueza ao meu coração para que o Senhor envie a tua bênção. Que o Senhor venha tocar em cada um de nós nesta noite, tocar em nós com suas mãos chagadas, com suas mãos poderosas, nos curando, Senhor, no corpo, na alma, no espírito, Senhor. Venha nos libertando de todo abatimento, de todo cansaço físico, todo cansaço espiritual, tudo aquilo, Senhor, que nós temos sentido pesado em nós, liberta-nos agora. Venha, Senhor, ao nosso encontro, venha mesmo carregando cada um de nós que viemos aqui na tua presença, que nós não saiamos, Senhor, da mesma forma como chegamos, mas que a tua graça, que o teu amor toque o meu coração, o nosso coração, para que nós sejamos melhores, Senhor. Ó Espírito Santo, aproveita esta oportunidade que eu estou na presença do Senhor e faz em mim esta obra nova, esta obra de restauração, de libertação, de bênção na minha vida, na minha família, no meu trabalho.
Eis-me aqui, Senhor. Eu coloco, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Vamos cantando, orando. Se abandone, se entregue ao Senhor. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Vai cantando. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Se vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Erga os seus braços, podes reinar. Podes reinar, podes reinar, Senhor Jesus. Ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. Vai cantando e orando. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz, Senhor, toda tristeza. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Reina, Senhor. Podes reinar, podes reinar, Senhor Jesus. Ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor. Que bom, Senhor. Reina, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. E com seus braços erguidos, comece a louvar o Senhor. Vai dizendo: Senhor, eu quero te louvar. Eu quero te bendizer e te glorificar pela tua presença viva no meio de nós. Quero te louvar, Senhor, pelo teu grande amor, pelo teu poder, pela tua infinita misericórdia, que é digno de todo louvor e de toda exaltação. A ti, Senhor, toda glória, a ti toda exaltação, Filho do Deus Altíssimo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós rendemos glórias a ti pelo teu poder, pelo teu sangue precioso derramado na cruz para nos libertar, para nos salvar. Bendito e louvado seja, Senhor. Bendito e louvado seja por esta noite de graça, de bênção. Bendito seja, Senhor, pela tua presença amorosa no meio de nós, que o Senhor já toca nos nossos corações. A ti, Senhor, todo louvor, a ti toda glória. Bendito, Senhor, louvado, adorado seja o teu nome. Cantando com alegria, louvando ao Senhor. Vamos lá. Encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar, vem encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Nas palmas, bem alegre. Quando Deus envia o seu Espírito, nos conduz à fé e nos faz cantar o seu louvor, seu amor em cada coração, nos garante a paz e nos faz cantar o seu louvor. Cante forte ao Senhor, vem
Pode ser melhor. Com a glória do Senhor. Todos juntos, vem louvar. Vem louvar. Encher esse lugar de glória. Encher esse lugar de glória. Com a glória do Senhor. E é tão bom você estar aqui. É tão bom estar neste lugar de alegria e paz que nos faz cantar o seu louvor. Eu também sou templo do Senhor e o meu coração vai cantar para sempre o seu louvor. Cante a glória do Senhor. Vem. Com a glória do Senhor. Vem forte, vem. Vem louvar, encher esse lugar de glória. Encher esse lugar de glória. Com a glória do Senhor. Teus olhos fechados agora. Nós acabamos de cantar que eu, você, somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita em todos nós, pela graça do nosso batismo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós vamos clamar o auxílio dela. Nós vamos pedir que o Espírito Santo seja derramado nos nossos corações. Abra o seu coração e agora, erguendo os braços junto comigo, vai rezando do seu jeitinho, da sua maneira, e vai dizendo: vem Espírito Santo. Nós clamamos agora a vossa santa presença. Vem Espírito Santo, como você veio em Pentecostes, e venha tocar o nosso coração, a nossa vida. Vem Espírito Santo fazendo em nós esta obra nova, esta obra de restauração, de libertação. Vem Espírito Santo derramando em nós o óleo da alegria. Vai libertando toda a tristeza, toda a angústia, todo o vazio que possa estar em nós. Vem Espírito Santo, preenche com a graça de Deus toda a nossa alma. Vem Espírito Santo, fazendo de nós homens e mulheres transformados, renovados. Vem Espírito Santo, que nós possamos experimentar um Pentecostes nesta noite, como foi com os apóstolos. Vem Espírito Santo, derruba todas as barreiras que possam estar na nossa vida, no nosso coração. Dissipa todas as trevas, ilumina a nossa vida, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos clamar cantando. Deixa o Espírito Santo tocar, como uma brisa leve, como um vento impetuoso, encher o nosso coração, a nossa alma. O Espírito de Deus está neste lugar. Canta forte, canta orando. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Mais uma vez.
O Espírito de Deus está neste lugar. Ele se move. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui, Senhor. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Erga seus braços. Ore no Espírito agora. Queria chamar aqui já o nosso pregador desta noite, o Marcos, lá da comunidade do bairro das Furnas, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Queria que você estendesse a sua mão também sobre ele, e vamos clamar sobre ele o Espírito Santo, para que nesta noite ele seja canal, para que nesta noite ele seja instrumento de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação eterna, para a nossa conversão, para a nossa busca da santidade. Venha, ó Espírito Santo, derramando a sua graça. Dai a ele toda a sabedoria, todo entendimento, toda a unção, todo o discernimento de espírito, para que ele possa pregar, Senhor, na tua autoridade, na tua verdade. Venha, ó Espírito Santo, dissipando da vida dele, do seu ministério, da sua família, dissipando todas as trevas, iluminando a sua mente, o seu coração. Venha, ó Espírito Santo. Virgem Santíssima, esposa do Espírito Santo, mãe, roga pelo Marcos, intercede, mãe. Mãe querida, mãe, cobre ele com o teu manto maternal. Pisa, ó Virgem Santíssima, a cabeça da serpente e destrua todo o mal, para que ele possa nesta noite ser o teu servo, o teu filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar, enche. Oh, enche o Espírito, oh, enche o Espírito, oh, enche o Espírito.
Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Que bom estar aqui com vocês nesta noite, nesse seminário. Olhe para o seu irmão aí do lado e fale para ele: que bom que você está aqui. Dê um abraço nele. Fale para ele: Jesus te ama, meu irmão. Isso. E podemos já nos assentando para nós meditarmos a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, aquilo que Deus tem a mostrar, a nos ensinar, aquele que é e sempre será, aquele que pode, aquele que realiza. Pode ir se assentando já. Quando eu olhei ali e vi seminário de vida, tema o pecado, assusta, não assusta? Sim ou não? Quando você olha para aquela frase, o pecado, dá a impressão que você está dirigindo o seu carro e tem uma placa dizendo: abismo adiante. Se você seguir, você pode cair. Quando eu olho para aquela placa, eu até comentei com a minha irmã, meu coração me diz: pare e reflita, porque algo está errado. Quando você olha o pecado, quer dizer que é algo que atrapalha a nossa vida, que não nos faz bem. Amém? Muito bem, irmãos. Quem esteve aqui semana passada ouviu falar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus nos ama infinitamente, que Deus nos criou e colocou no jardim do Éden, né? Que Deus carrega cada um de nós no colo. Muito bem. Que Deus abençoa, né? Tantas coisas Deus faz conosco porque Ele é amor. Mas hoje é a segunda semana, né? Se Deus é amor, irmãos, se Deus é Pai, se Deus nos ama, por que então tanta maldade no mundo? Por que tanta desordem? Por que tantas tragédias, guerras? Por que o aborto, o câncer? Por que as pessoas matam uns aos outros por um motivo tão pequeno, não é? Por que nós vemos crianças sendo jogadas nas caçambas de lixo, jogadas dentro de uma privada, não é? Por que a gente vê filhos matando pais? Se Deus é amor, irmãos, se Deus nos ama, o porquê todas essas tragédias que nós vemos no mundo de hoje? Muitos até colocam a culpa em Deus, mas eu venho dizer para você hoje, a razão de todo esse mal na humanidade se resume numa palavra: o pecado e suas consequências. A razão de todo o mal, de toda a enfermidade, de toda a desordem no mundo em que nós vivemos é o pecado, irmãos. Por isso eu venho hoje denunciar o pecado aqui para cada um de nós, para que possamos refletir em nosso coração e não querer mais o pecado em nossa vida. Eu costumo dizer, quando vou fazer essa palestra, e não sei por que Deus me escolhe sempre para fazer essa, e da pessoa do Espírito Santo, mas tudo bem, né? Deus tem os seus meios, mas é como aquele que toma uma injeção, não é? Ou é tudo ou nada, mas resolve. Então essa palestra é assim nessa noite para nós, para mim e para você. Pode até doer um pouco, meu irmão, mas vai te curar, mas você vai sair daqui melhor. Começo do mês passado eu fui pregar nos Ortizes e eu achei que eu ia morrer aquele dia, de tanto eu estava mal, irmãos. Uma enfermidade, o corpo ruim, parecia que eu ia desmaiar. E eu falei para o Zezinho: conduza aí, Zezinho, que eu não aguento mais. E eu falei para Deus: Senhor, que eu fique vivo e saia vivo daqui. Eu saí, irmãos, e fui curado, graças a Deus, né? Então, se você hoje está mal, se você não está muito bem, se sua vida não está bem, fale para Deus: Senhor, eu estou aqui, Senhor, olha para mim, cura-me. Assim Deus fez comigo e vai fazer com você, amém? Muito bem, irmãos. No capítulo 3 do livro do Gênesis, vemos a narrativa, não é? Do pecado original. Se você estiver com a sua palavra, pegue aí comigo. E nós vamos ler onde iniciou toda essa desordem na humanidade. Gênesis no capítulo 3.
Pegue a sua palavra, que por sinal é preciso você trazer no grupo de oração. Grupo de oração é o lugar onde nós trazemos a palavra de Deus. Quando eu estudava e vinha neste grupo, eu trazia a minha Bíblia. Eu ia no ônibus, todo mundo ficava olhando para mim, né? Assustado, como que se eu estivesse carregando uma arma. De fato eu carrego uma arma espiritual, né? Que combate as forças do mal. Mas aqui está a bênção de Deus também. Então, Gênesis capítulo 3, do versículo 1 em diante, eu vou pular um pouquinho, mas vou falando com vocês, porque a leitura é um pouco longa, não é? Que diz assim, a culpa original. Amém? Todos acharam? Diz assim, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? Preste atenção num detalhe. Ela disse para a mulher, é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? Ela já começou a confundir a mulher. Veja que o pecado vem confundindo-nos daquilo que é certo e é errado para nos derrubar. Assim fez a serpente, que aqui o diabo fez com a mulher. A mulher respondeu-lhe, versículo 2, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Versículo 4, oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Pronto, a mulher pecou, o pecado entrou na humanidade. Ah, mas Marcos, a mulher só comeu do fruto, não comeu do fruto ainda, mas ela pensou em seu coração, eu quero ser como Deus, eu quero ser grande, eu já não aceito mais ser criatura. Então ela deixou o orgulho entrar no seu coração. E aí a palavra vem dizendo que ela comeu, igualmente apresentou ao seu marido, ele também comeu. Perceberam que estavam nus. Olha outra consequência do pecado. Ele nos tira a segurança, irmãos. Eles que viviam em plena harmonia, no amor, na ingenuidade, viviam ali junto com Deus, perceberam que estavam nus, fizeram folhas e juntaram para si, vem dizer a palavra, e se esconderam porque ouviram os passos de Deus. Veja, meu irmão, aqueles que estavam junto de Deus, que todas as tardes passeavam com Deus no jardim, começaram a ter medo de Deus. Outra consequência do pecado, ele nos deixa Deus longe de nós. Não que Deus se afaste de nós, é o pecado que cria uma barreira, um abismo, que faz com que a gente tenha medo. Eles tiveram medo, aí Deus já tinha visto, mas ele vem e diz, onde estás? O homem responde, tive medo, Senhor, por isso me escondi. E Deus diz para ele, teria tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem responde, foi a mulher, Senhor, que o Senhor colocou no meu lado. Olha bem como que é o pecado, meu irmão. Deus pergunta para o homem, por que você fez isso? Foi a mulher que o Senhor colocou do meu lado. O pecado faz com que a gente acuse até Deus. Ele colocou a culpa em Deus, foi o Senhor que colocou essa mulher, e ela me fez pecar, Senhor. Aí Deus olha para a mulher, por que fez isso? Foi a serpente, Senhor, está escrito aqui, ela me enganou, Senhor. Aí Deus vai para a serpente e diz, porque fizesses isso, serás maldita entre todos os animais dos campos, andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 15, olha aí. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo vai continuar terça-feira que vem, na continuação desse seminário. Mas aí Deus vai dizendo, também a mulher, multiplicarei os teus sofrimentos, darás à luz com dores,
teus desejos te impelirão para o seu marido, tu estarás sobre o seu domínio. Portanto, você, mulher, está sob o domínio do seu marido por consequência do pecado. E aí Deus segue para o homem: porque fizesses isso, tirarás da terra com trabalhos penosos o teu sustento. A partir daí, homem, você teve que sofrer para trabalhar. Você tem sofrimentos. A terra te produzirá espinhos e abrolhos. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Está escrito aí, até o versículo 18. Então, a partir do pecado, nós tivemos que trabalhar, você homem. Portanto, se eu se encontrasse com Adão, eu dizia umas boas para ele, Não era para ter que trabalhar, meu irmão. Não era para você, minha irmã, ter dor, ter dificuldade. Não era, mas é culpa do pecado. Porque o pecado, meu irmão, é a desobediência a Deus. Adão e Eva foram desobedientes ao plano de Deus. E Deus tem um plano para a nossa vida. Então pecar é dizer não ao projeto de Deus. É não querer aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Deus, quando te criou, Ele pensou em você nos mínimos detalhes, meu irmão. Você não nasceu do acaso, ou da vontade de seus pais, ou simplesmente porque teve uma família, não. Você nasceu porque Deus quis você. Semana passada foi muito bem falado sobre isso. Você foi escolhido entre milhões. E quando você veio ao mundo, Deus traçou um plano na sua vida. Um plano de amor. Um plano de felicidade. E o pecado vem a frustrar esse plano, a estragar o plano de Deus em nossa vida. Todos pecaram e todos estão privados da graça de Deus. Salmo 50, versículo 7. Eis que minha mãe me concebeu no pecado. Esse pecado original se arrasta na humanidade, meu irmão e minha irmã. Por isso nós sofremos as consequências do pecado. Pecar é dizer não ao projeto de Deus, é não aceitar esse plano em nossa vida. A partir daí levantou-se uma barreira entre o homem e Deus. O pecado é como um grande guarda-sol que nos priva da graça de Deus. Às vezes nós olhamos aos irmãos e falamos: nossa, como aquela irmã é abençoada, como tudo de bom acontece na vida dela, e eu aqui sofrendo, eu aqui comendo migalhas, minha vida é difícil. Mas será que o pecado não tem barrado a graça de Deus? Deus é bom para com todos. Deus derrama abundantemente a sua graça sobre todos. Mas o pecado, como eu disse a você, é uma barreira. Impede-nos de receber a graça de Deus. O pecado fechou-nos as portas do paraíso. O pecado nos impede de se achegar até Deus muitas vezes. Faz com que nós ficamos fechados, não é? Escondidos. Por isso eu tenho que dar a você e falar a você esta má notícia que é o pecado. E hoje denunciar aqui essa desordem que temos em nossa humanidade. Mas talvez você possa dizer: o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Eu nem tenho um parente com esse nome. Você pode estar pensando assim. Isso é uma história bíblica, aconteceu há milhões de anos atrás, há não sei quanto tempo. Mas hoje, meu irmão, quando você peca, quando eu peco, eu estou dizendo não ao plano de Deus. Da mesma forma como Adão e Eva disseram, eu estou dizendo com o meu pecado. Porque o meu pecado vem contribuindo para todas essas desordens. Às vezes nós olhamos para os políticos, tal político roubou 8 milhões. Nossa, que absurdo! Mas se eu roubar talvez de alguém 10 reais, é como eu tirar 8 milhões, da onde tem 1 trilhão, é a mesma porcentagem. De um valor menor, mas que vai fazer falta, aquele que eu tirei, de um valor ainda menor. Então o roubo é pecado, não importa o tamanho, meu irmão. E quando eu cometo, eu passo a contribuir para toda essa desordem, como venho dizer a você, por causa do pecado, não por causa de Deus, por minha culpa. Deus nos deu o mais precioso, a liberdade de escolher o nosso caminho, de escolher para onde vamos e fazer aquilo que a gente quer.
mas muitas vezes nós escolhemos o caminho errado. Muitas pessoas traçam um caminho ruim para a sua vida. Deus deu a liberdade para o povo, para o Brasil, mas o Brasil tem tomado um rumo, infelizmente, caminhando à beira do abismo. A legalização do aborto, a legalização do casamento entre homem com homem, por aí vai, a proibição de celebrar o Dia dos Pais na escola. Às vezes a gente não percebe, mas o mal vai entrando devagarzinho, lá por cima, dentro da sociedade, para ir minando a nossa história, o nosso povo. O Brasil, que foi marcado como terra de Santa Cruz, tem sido minado pelo pecado de muitos, que tem levado o nosso país a um rumo não muito certo. Então é preciso nós refletirmos, irmãos. Por causa desse motivo, a humanidade está de ladeira abaixo. Tempos atrás era difícil ouvir um casal que se separava. Hoje o tribunal eclesiástico da igreja está lá com os gabinetes cheios de processos, de separações, onde as pessoas não se dão mais o valor, o respeito, o amor a Deus. Quando muitas vezes eu penso em desistir do meu casamento, eu lembro que eu estive aqui diante desse altar e prometi a Deus, diante de Deus, diante de todas aquelas pessoas e diante dos meus padrinhos, que eu ia honrar aquele casamento. Então a minha memória e minha consciência é viva, irmãos. Muitas vezes obedecer ao mundo é ir em direção ao pecado, porque o mundo, quando eu digo, não é a natureza, e sim as coisas que os homens fazem, as passeatas, que vão lá, a passeata gay, a passeata não sei do que, mas eu não vou. Mas muitas pessoas não são assim, mas são simpatizantes, estão obedecendo ao mundo, ali na tecnologia, no Facebook, na internet, que são mecanismos de comunicação ótimos, que podem ensinar, que podem trazer o bem, mas que podem levar à desgraça, que podem trazer o adultério dentro da casa. Muitas vezes o celular é uma prostituta dentro do bolso da pessoa, porque ali ela acessa a hora que quiser a pornografia, às vezes de graça, nem crédito precisa ter. Olha para você ver, meu irmão, o mundo em que nós estamos, Muitos ainda dizem que é normal, que não tem nada a ver, que isso é coisa do mundo moderno, e vai dizendo, não, mas isso não tem nada a ver, é uma coisa normal. E aí a pessoa vai sendo alertada, e Deus vai falando com a pessoa que o pecado não faz bem, que é preciso mudar de vida. Mas não tem nada a ver, não é bem assim. Há pessoas que o orgulho se fecha de tal forma que ela não se deixa a graça de Deus chegar no seu coração. Mas eu digo para você, quando chegar diante de Jesus Cristo, a palavra está aqui, nos ensinando e nos formando. Aí Jesus vai pegar lá o livro da vida, como vem dizer no Apocalipse, que tudo aquilo que nós fizermos estará escrito no livro da vida. E Jesus abre lá o livro da vida e vai dizer, você fez isso? Você vai falar para Jesus, não tem nada a ver, Jesus. Experimenta para ver o que acontece, não é? Vai falar para Jesus, Jesus, mas isso era normal. Você acha que Jesus vai acreditar, meu irmão? É preciso eu tomar consciência da minha vida. Vamos lá, pecados pessoais. O que é o pecado pessoal? É os pecados que estão presentes em nosso coração. Deus abomina o pecado, não o pecador. Entenda bem isso. Deus abomina o pecado, não o pecador a quem Ele tanto ama. Deus não criou para a fornicação. Deus não criou você para a fornicação. O que é a fornicação? É quando você procura lá uma revista pornográfica, um filme, que vai passar na televisão. É quando você procura instigar a sua mente para pecar. Não somente na prostituição, nesta área da sexualidade, mas muitas vezes no roubo, muitas vezes na maldade, muitas vezes, não é, irmãos, no fazer mal ao outro.
muitas vezes a destruir a vida das pessoas. A fornicação é de várias formas, quando eu fico maquinando e pensando, o que eu vou fazer de mal para aquela pessoa que me prejudicou? O que eu vou fazer para aquele que me caluniou? Não é? Isso muitas vezes vem do nosso coração, a inveja. A pessoa que tem inveja em seu coração, que vê o irmão lá ter uma coisa, um bem, adquiriu lá, ao invés de ficar contente, passa a criticar. Uma vez um irmão chegou para mim diante do sacrário, mas como que pode tal fulano ter comprado um carro, ter uma moto e ganhar dinheiro? Como que pode? Ele estava dizendo, ele não merece, ele é um pecador, estava assim injustiçado como aquele filho pródigo que volta, ou melhor, aquele filho do pai que diz ao pai, como que pode o Senhor aceitar ele, que deu e esbanjou todos os seus bens, e passa a ter a inveja, a mesma inveja que nós vemos na Bíblia, no Gênesis capítulo 4, do 1 ao 8, de Abel e Caim, onde um irmão oferecia o sacrifício a Deus, outro também, mas outro era melhor. Caim oferecia um sacrifício mais agradável a Deus do que Abel, porque tinha um coração aberto, dava tudo o que tinha. Então ali Caim Abel vê e vai e mata Caim por inveja. Veja que a inveja mata, vem dizer, meu irmão, isso é verdade. Não é? A impureza, o orgulho de não ouvir a Deus, de não aceitar a Deus, de não querer Deus na sua vida. O orgulho, quando a pessoa morre, ele fica uns 15 minutos ali do lado. Se a pessoa viver, o orgulho volta de novo. E se apega a pessoa ali. Como é difícil uma pessoa orgulhosa, irmãos. Como é difícil esse pecado, porque esse pecado impede a pessoa de receber o amor de Deus na sua vida, de receber a graça de Deus. O orgulho impede a pessoa de pedir ajuda. Como é difícil uma pessoa orgulhosa, ela não se abaixa, ela não se dobra, ela não se humilha. Está muitas vezes comendo pó, lambendo o chão, mas não diz para Deus, socorre-me, Senhor, me ajuda, Senhor. Está ali lutando e se vai de todos os meios. Eu vejo pessoas muitas vezes no decorrer da minha vida que lutou de todas as formas e muda de emprego e se vira de cá e de lá e não sai daquela situação ruim, porque às vezes não pede a Deus o auxílio, porque o maldito do orgulho não o deixa buscar o auxílio divino, muitas vezes através do irmão, dentro de um grupo de oração. Olha que as portas estão abertas, irmãos. 3 portas, 4 portas. Agora imagine um cristão ficar sofrendo, ficar se destruindo e não buscar o auxílio de Deus numa terça-feira como essa. Num seminário de vida, o orgulho atrapalha e é um pecado mortal. A malícia, pessoas maliciosas que ficam maliciando e pensando coisas, muitas vezes da pessoa, que às vezes no fundo tem uma boa intenção, mas que por detrás outra pessoa tem a malícia, que fica vendo só coisas erradas, não é? O sexo antes do casamento ou fora do casamento, coisa tida como normal no mundo de hoje. Eu preciso tomar água porque senão minha garganta falha. Vamos lá, o sexo antes do casamento. No meu tempo, eu tenho 33 anos, depois eu me apresento, eu esqueci de me apresentar, não é? Mas quando eu era criança, se o namoro passasse dos limites, a minha avó era brava, irmãos, era brava, que xingava eu para ir trabalhar. Quando eu vinha da escola, não vai trabalhar, vagabundo, vou vestir saia em você. Quem dirá se eu fizesse uma coisa errada no namoro, não é? E hoje em dia, eu vejo os avós acolhendo os netinhos para dormir na casa e não fala nada. O sexo antes do casamento é pecado. O sexo em si não é pecado, mas fora do casamento é. Por quê? Porque vem a nascer uma criança sem uma estrutura familiar. Imagine o que vai acontecer com a mente daquela criança, com a vida daquele ser humano, filho de Deus, onde ele não vai nascer num ninho de amor, onde ele não vai ter uma estrutura para acolher,
Por isso, o sexo antes do casamento é errado, irmão. Porque muitas vezes aquela pessoa talvez não vá ser o companheiro para a vida eterna, mas eu já fiz aquilo que eu queria, e daí? Quando eu vim comungar e olhar aquela pessoa do lado, eu fico pensando assim, né? Graças a Deus eu tive um namoro santo e não cometi esse pecado, mas hoje em dia tem sido como uma coisa normal. Ah, como é que eu vou saber se eu gosto da pessoa se eu não viver com ela? Não existe isso, meu irmão. A pessoa é diferente da minha personalidade. Existe o namoro para eu ver se eu aguento, para eu ver se dá certo. Um amigo disse um dia para mim: Marcos, quando você for casar, olhe bem na sua sogra, porque a filha dela é bem parecida, viu? Sempre a filha é parecida com a mãe. Eu falei, será que é? Eu já tinha tido 3 namoros, então eu fui lá. Nem namorando eu estava e comecei a prestar atenção. Minha sogra, hoje, não fala muito. Ela é quieta. E ela fala as coisas certas. Não é de ficar xingando, nem de ficar gritando. Eu falei, opa, é um bom sinal. Eu não aguento uma mulher ficar gritando no meu ouvido. Tem hora que eu corro da minha mãe, porque ela fica falando, você tem que buscar isso, você tem que buscar filha, você tem que tal e lá. Então a minha personalidade é assim. Aí eu busquei uma pessoa que seja quieta e deu certo. Veja bem, meu irmão, voltando aqui, o sexo fora do casamento, hoje tido como normal. É só a gente ligar lá a novelinha, sempre tem um adultério. Sempre tem um que larga do outro para ser feliz. Isso é uma mentira do diabo. Largar daquilo que Deus colocou ao seu lado para buscar outro é coisa do maligno, meu irmão. E não vai fazer feliz, não vai trazer felicidade, coisa nenhuma, porque é errado e é contra o mandamento de Deus. Então, sexo fora do casamento é pecado e é pecado mortal, que hoje as pessoas têm cometido, não é? Têm ido por aí, e às vezes descaradamente, não é? Eu conheço pessoas que saem da sua casa, passa por de frente à igreja e vai na casa da amante. E ainda tem coragem de fazer o nome do pai passando na frente da igreja. Agora eu pergunto para você, meu irmão, para você mulher, certamente você não gosta dessa reação. Imagine Deus, que criou as coisas de maneira correta, de maneira certa, não é? Eu sou o templo de Deus, 1 Coríntios 6, então eu preciso cuidar desse templo de Deus. O homossexualismo, o lesbianismo, tido como coisas normais, mas que Deus abomina. Não a pessoa, mas a prática. Há pouco tempo atrás, os bispos reunidos lá junto com o Papa, criaram um novo documento para acolher essas pessoas, mas não as práticas dela, porque as práticas não levam à santidade, não levam à salvação. Mas o que o mundo moderno faz? É normal, o importante é a felicidade. Eu posso sair daqui preso por falar isso, porque não pode falar, é preconceito. Mas deixar que o mundo se vire de ponta cabeça e olhar para minha filha de 2 anos, o que vai ser dela com o mundo estando como está hoje? Não é, meu irmão? Então nós precisamos tomar consciência de todas essas desordens. Todos esses pecados atraem a ira de Deus e temos muitos outros, a mentira, a raiva. A mentira que começa ali quando a criança é pequenina. Não vá lá, senão o bicho-papão pega você. Tem bicho-papão, meu irmão? Eu nunca vi. Tem? Então não fale para o seu filho que tem. Não fale para ele lá que o bicho-papão pega, porque você já começa mentindo ali. É uma mentirinha boba, mas é mentira. E vem dizer lá em João 3,8, aquele que mente é do demônio, porque o demônio é pai da mentira. Ele é que é o pai da mentira, meu irmão. Então a mentira não pode fazer parte da minha vida. Esses dias eu ouvi um testemunho de um irmão que acordou tarde, ouvindo os passarinhos cantarem, né? E o horário dele trabalhar é 5 horas da manhã. É isso mesmo, né? Acho que é. E ele acordou às 7. Aí ele pensou, eu vou na Santa Casa, pego um atestado e levo lá para o meu patrão e falo que eu estava doente. Mas daí Jesus falou no coração dele, e que adianta isso? Você ganhar um dia de serviço, era 2 dias porque era o sábado, né? Então perdeu o sábado e domingo.
você perder aí 2 dias de serviço e sua salvação eterna, como é que fica? Fale a verdade. Era um carismático, teve que falar a verdade. Meu irmão, não deixe a mentira entrar na sua vida, porque é o meio por onde o diabo passa a agir. Fale a verdade, custe o que custar, mas fale a verdade, não deixe a mentira dominar você. Se você vai pedir dinheiro para o seu marido, mulher, conte a verdade. Se você quer um brinco novo, uma joia, fale para ele, olha, eu estou precisando, meu amor, eu quero um perfume. Não minta para ele que você vai comprar remédio, ou que você vai fazer tal coisa. Você, marido, está com vontade de ir lá tomar uma cervejinha, não é? Fale para sua esposa, olha, você quer comigo ali na lanchonete? Você quer que a gente faça aqui um jantar aqui em casa? Mas não minta para sua esposa que seu chefe segurou você no seu serviço e você estava no bar. Daí ela fica sabendo, vira uma confusão. Então nós temos que tirar a mentira de nossa vida, a ira, que também é um pecado, a raiva, não é? Onde a gente vê hoje, a pessoa dá uma fechadinha no trânsito e já xinga até a alma da pessoa. E fica falando um monte de coisa. Tem um amigo que ele é meio raivoso quando dirige, não é? Tem umas personalidades para as pessoas que dirigem. Ele, quando pega o carro dele, ele pega um tanque de guerra. Quem entra na frente, ele explode. E esses dias atrás, ele estava indo para uma viagem, aí, não posso ser muito detalhado, mas indo para uma viagem, e um carro acabou fechando, não é? Ele já foi em cima, deu a buzina e piscou aquela luz alta. E quase que cobriu o coitado do carro, né? Aí o rapaz passou, encostou, tirou uma metralhadora fora e fez assim para ele, venha, venha. Ele e o amigo dele, ele não contou para mim ainda, né? Não teve essa coragem, mas o amigo dele disse, olha, nós rezamos até Ave Maria do jeito que não sabia, porque eu achei que eu ia morrer, era uma metralhadora, eu nunca vi aquela arma, brilhava. Ele quase morreu do coração, porque deu luz alta e fincou a mão na buzina. Talvez a pessoa não estava errada, ela se distraiu, não é? Mas a raiva hoje no coração do homem é tanta, que as pessoas acabam que atropelando os outros, xingando por motivo banal, não é? A raiva muitas vezes descontada nos filhos, descontada nos pais, que xinga as pessoas, que não tem paciência com nada. Irmãos, a raiva é pecado e nós precisamos tirar de nossa vida a impaciência. A pessoa que não tem paciência com a sua família, com a sua esposa, não leva a esposa no cabeleireiro porque não tem paciência de esperar, mas ficar lá plantadão, olhando um jogo, que sabendo que o time vai perder, 2 horas fica se preciso for. Mas a pessoa que cuida, que lava a roupa do abençoado, que faz comida, ele não tem paciência com ela no supermercado. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu vivo isso. Eu não tenho muita paciência de esperar, eu só sou mais imediato, vou pegando e vai que vai, rapidinho. Mas minha esposa olha, compara o preço, ela vê, ela marca o horário para cortar o cabelo, espera, mas tem que esperar, tem que ser paciente, porque a impaciência passa a ser um pecado, porque não é um fruto do Espírito Santo, né? Os que vivem segundo a carne, que cometem esses tais pecados, Gálatas 5,19, né? Mas o fruto do pecado é a doença, irmãos, não é? Porque o salário do pecado é morte, Romanos 6,23. Se viveis segundo o pecado, havereis de morrer. Vem dizer Romanos 6,23. O pecado gera enfermidade, principalmente ósseas, não é? Úlceras, alergias, cânceres, problemas de coluna. Tantas outras enfermidades têm por origem o pecado, porque o pecado vem nos levar à morte. Não que toda doença seja consequência do pecado, mas a maioria delas é consequência do pecado. Por isso, às vezes, a gente vai ver pessoas na Santa Casa, no pronto-socorro, mas o médico é ruim, o médico não me atende bem, o médico não sabe dar remédio, mas já faz uns 10 anos que não faz uma boa confissão. Será que é culpa do médico ou será que é a pessoa que precisa lavar a sua alma? Hoje a medicina reconhece isso, muitas das doenças são lá no nosso interior. Então a gente é que precisa buscar também
a saúde em Deus, buscar a confissão para ser curado, irmãos. Pecado por seitas diabólicas, pessoas que querem ficar rico e vai lá em tal terreiro, vai lá em tal lugar fazer tal coisa, não é? Para tentar ali ganhar a vida, e deixa Deus de lado e busca aquele que é o derrotado deste mundo, que não pode trazer riqueza ou bem a quem que seja, meu irmão. O diabo, ele quer que a gente não acredite nele, porque ele bem sabe que se a gente não acreditar nele, a gente não vai o resistir, e ele vai fazer o que bem quer em nossa vida. Por isso as pessoas hoje não têm medo de nada, não temem o maligno, acha que ele não existe. Pessoas dizem assim, isso já ouvi, o inferno é aqui, onde nós vemos tantas dificuldades, onde nós vemos tantas tragédias, o inferno não existe. Mas eu pergunto para você, será que no inferno eu posso pegar um copo de água e tomar? Não é verdade, meu irmão, o inferno existe, e a consequência daqueles que vivem no pecado é séria. Eu posso ir para o inferno se eu não querer Deus na minha vida. Muitos outros pecados, os pecados sociais, o pecado social é o pecado do egoísmo, da não partilha, do pensar só no seu bolso, é cometido pelos industriais que pagam mal seus funcionários, pelos patrões. Eu trabalhei toda a minha vida na roça, hoje em dia eu estou trabalhando na construção, né? Mas o patrão dizia, mas está ruim o preço da lavoura, a lavoura não dá nada, troca de trator e pega o mais novo. Lavoura não dá nada, reforma a casa e compra um carro zero. Lavoura não dá nada, e o salário do camarada fica lá embaixo, né? Que mais trabalha do que ele. Hoje eu converso com pessoas que elas mesmas reconhecem, se eu não tivesse aqueles 3 camaradas, eu não tinha nada do que eu tenho hoje, porque sozinho eu não conseguia fazer as coisas. Da mesma forma, os industriais, o coitado vai lá de bicicleta trabalhar, porque não tem um meio melhor para ir, sofre, se rala, e o patrão chega de Mercedes e briga para não aumentar R$15 no salário do empregado, não é? Nós vemos hoje a companhia de água aí, é culpa do povo que gasta demais, e eles não projetam e não fazem um racionamento antes, porque se fizer, vai entrar menos dinheiro para o bolso deles. Então eles dizem que não está acontecendo nada, e deixam as pessoas sem água, e elas continuam pagando a sua conta alta. Ou seja, prefere juntar dinheiro para si e ver os outros se matarem. É o pecado da sociedade, irmãos, onde as pessoas vão acumulando, e não pensam no próximo, não é? Onde as pessoas têm lá, eu conheci uma moça um dia que estava indo para Canção Nova, eu estava indo no mesmo ônibus, e ela conversando ali com a minha amiga e falando, né? De repente ela falou que tinha 70 pares de sapato. Eu falei, Jesus Cristo, será que vai usar 70 pares de sapato? Será que não tem uma vizinha, será que não tem uma filha de alguém lá na comunidade, na cidade, precisando, para que ela possa doar e fazer a caridade? Vocês viram o padre aquele dia aqui, falando da avareza, que ele tinha 120 camisas, não é? Que ele só tinha 4. Eu também ouvia isso muito tempo atrás, e me desfiz das coisas de sobra que eu tinha, porque, irmãos, nós não podemos viver nesses pecados, não é? O pecado do carnaval, onde nós vemos as bebedeiras, as orgias, as festas raves, as baladas, onde a pessoa se droga, se destrói, e acha que está bom, que está bem, que está feliz, mas quando passa o efeito, aí sente toda aquela consequência do pecado. A pornografia que hoje tem sido na mídia, de portas abertas, nós vemos hoje, e tantos outros, irmãos. O problema que temos é que nosso pecado, nos afasta do amor de Deus. Somos pecadores porque nossa raiz é de pecado. Então nós vemos, irmãos, o pecado da idolatria, do materialismo, da busca dos falsos deuses, não é? A idolatria que muitas vezes a pessoa não tem tempo de ir à igreja, mas tem tempo de ver o seu time preferido, tem tempo ali de ir para um show, mas num retiro na igreja nunca vai, passa um ano sem ir na missa.
mas toda sexta-feira vai para a balada, vai para o seu barzinho, né? Vai lá curtir o seu passeio. Não é errado essas coisas. E sim, se eu colocar elas no lugar de Deus, se eu deixar Deus de lado e colocar algo no lugar dele, hoje eu não vou na igreja porque senão vai sujar o meu carro, como se o carro fosse levar para o céu. O maior ídolo que o mundo tem hoje, irmãos, que eu preciso tomar cuidado, é o dinheiro. O dinheiro tem levado as pessoas a se perderem, onde muitas vezes um filho é largado, não digo quando é preciso deixá-lo, mas é largado numa creche, porque a mãe e o pai têm que se matar para pagar a prestação do carro, para pagar a televisão, para pagar a internet, para trocar de geladeira todos os anos, para se manter bem na sociedade. O filho é largado aos cuidados dos outros, mas Deus vai pedir conta sobre isso, porque o seu filho não é um objeto que eu posso deixar, que eu posso largar, não quando é necessidade, mas por luxo. Eu passo a idolatrar o dinheiro, onde muitas vezes eu piso nas pessoas para que eu possa ficar rico. Eu não pago as pessoas. Hoje nós vemos que dever é coisa normal, a pessoa deve, não está nem aí. Deve às vezes por irmão que está na igreja e reformam as rodas do carro, como eu já vi. Troca de carro e não paga o outro. Às vezes compra uma roupa nova e deve para a pessoa ali que está vendendo, que está precisando. E a pessoa vê, meu irmão. Então, nós precisamos tomar cuidado sobre todas essas coisas que têm vindo a tentar nos derrubar, a afligir, a destruir o plano de Deus em nossa vida. Nós temos um grande inimigo, um adversário que se chama Satanás, o pai da mentira. Foi por causa de seu orgulho que ele foi expulso do paraíso, que ele foi expulso do céu, porque São Miguel o expulsou, porque ele não aceitou o plano de Deus, que queria salvar a humanidade. Ele não quis, porque ele achou que nós não servíamos, então Deus não aceitou. Ele foi expulso do céu com seus anjos aqui na terra, e através de suas mentiras ele nos apresenta todos os tipos de tentações, irmãos. Transfigurado em anjo de luz, ele seduz os filhos de Deus através das seitas, religiões falsas, esoterismo, espiritismo, adivinhação, magia e muitos falsos profetas e novas seitas. Ele seduz os filhos de Deus para tirá-los, para tentar afligir a Deus, porque você é a pupila dos olhos de Deus. Você é a obra mais bela que Deus criou. Portanto, o diabo não consegue atingir a Deus. Então ele vai atingir aquilo que Deus mais ama. Aí você entende o porquê do sofrimento, o porquê que nós enfrentamos hoje muitas desgraças e tragédias. É por causa do pecado, meu irmão. O pecado que tem entrado na nossa vida. Às vezes nós olhamos, mas uma criança não tem pecado, Marcos, e por que existe lá o Hospital Infantil do Câncer? Crianças, bebês com câncer. Uma criança não tem pecado? Não tem. A igreja nos ensina que até os 7 anos ela não tem uma consciência formada. A partir daí sim. Mas por que uma criança então desenvolve uma doença se ela não tem pecado? Uma vez, uma pessoa acompanhava um casal e aquele pai, no momento em que a mãe ficou grávida e contou para ele, ele disse: puxa vida, agora não era uma boa hora dessa criança vir, eu queria trocar de carro, agora não vai dar para trocar, puxa vida, por que esse filho veio? A criança escuta, ela sente. Então aquele bebezinho começou a desenvolver um câncer porque ele queria morrer, porque seu pai não queria ele, porque seu pai não queria e não amava. Ele desenvolveu um câncer porque ele queria morrer. Por isso muitas crianças se enrolam no cordão umbilical, porque talvez houve uma rejeição, um pecado, meu irmão. Fique em pé nesse momento.
Deus abomina o pecado e não o pecador a quem tanto ama. Precisamos renunciar ao pecado. Renunciar àquele pecado de estimação, que às vezes você vai dormir e diz: boa noite, Deus. Boa noite, esposa. Boa noite, pecado de estimação, que acompanham por toda a vida. Eu digo para você, meu irmão, eu não tenho coragem de contar para o padre o mesmo pecado que eu cometi de novo. Eu procuro não pecar mais aquele pecado, eu renunciá-lo, porque não dá, meu irmão. Eu preciso mudar, eu preciso renunciar ao pecado, eu preciso deixar. E às vezes vai entrando na nossa vida. Os casais de hoje, porque há tanta desarmonia, tantas separações, porque não se conversam mais. No mundo moderno a gente tem que trabalhar e se esforçar por aprender e lutar, e o estresse. Antes de ontem eu conversei com a minha esposa que, olha, eu sou casado há 6 anos, vai fazer 7 dia 20. Eu não tinha conversado com ela assim. Eu falei para ela: o que está acontecendo? O que eu preciso fazer para que você seja mais feliz? Eu estou percebendo que a gente não está bem. Ela já começa a chorar, né? Ela não é de xingar nem de falar. Eu falei: não chore, fale para mim o que eu preciso fazer. Por que você está estressada? Por que você disse que eu não faço nada? Ela falou: não falei que você não faça nada, só que você não lavou a caixa d'água. Eu falei: mas não deu tempo. Eu ia lavar, ia mesmo, irmãos. Mas aí eu conversei com ela. Falei: puxa vida, obrigado, Deus. Porque às vezes eu, dentro da igreja, posso se esquecer disso, de ser sincero, transparente com aqueles que estão ao meu lado, e falar daquilo que eu estou sentindo, ser verdadeiro, não usar de máscaras. Porque se eu uso de máscaras para a minha irmã com quem eu vejo, quem dirá a Deus que eu não vejo? Que às vezes eu tento enganar, buscando muitas coisas para a minha alegria, mas eu preciso de fato deixar o pecado e aquilo que me prejudica. Então coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Deus está de braços abertos a te receber nesta noite. Como um filho que volta, meu irmão, queira o amor de Deus, queira a reconciliação nesta noite. Se você precisar, existe aqui a confissão, o sacerdote. Mas agora diga comigo: meu Deus, eu volto a Ti nesta noite. Amado Pai, eu não quero mais pecar. Eu renuncio a todo pecado, a mentira, o orgulho, a prostituição, a tudo aquilo que direta ou disfarçadamente tenha ligação com as obras das trevas. Eu renuncio a todo pecado. Eu renuncio a todo pecado. Pai, para te receber nesta noite, para te receber, para ser abençoado, meu Pai, para ser abençoado, Pai. Vem socorro, vem socorro, a minha necessidade. as minhas necessidades. Ouça este canto agora e vai meditando aí o que você precisa deixar, qual pecado você precisa renunciar, porque Deus te acolhe nesta noite de braços abertos e Ele diz a você: você pode ser feliz, você pode vencer, você pode ser liberto do pecado, basta estar próximo de mim. Ouça esta música e vai renunciando ao pecado. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Deus olha para você, meu irmão. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode
causador. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Tenha essa coragem. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Tenha certeza, meu irmão. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo pecado vencer. Um novo homem vai nascer. Quando eu ouvi esta música pela primeira vez, eu tive um encontro profundo com Deus. Confessei todos os meus pecados, estava num retiro e fiz propósitos. Um deles é de amar o meu pai. Minha mãe eu me relacionei bem toda a minha vida, mas meu pai não falava com ele. Então eu escrevi no meu diário: eu vou abraçar o meu pai. Porque eu abraçava todo mundo da igreja, mas meu pai não. Aí Deus falou comigo: como pode você amar até um mendigo, mas não amar o seu pai? É porque meu pai sempre foi um pouco grosso, não foi assim de dizer: filho, eu amo você. Eu digo para minha filha hoje muitas vezes isso, porque eu não quero que ela cresça com nenhum trauma. Mas eu nunca ouvi isso do meu pai, então tinha lá, a gente não se conversava, passava meses sem se falar. Então eu escrevi na minha agenda. E minha mãe abençoada, que me ensinou a fé, que por ela eu estou aqui, leu e disse: e daí? Eu não vi você abraçar o seu pai ainda. Então no dia dos pais eu voltei para minha casa e naquela manhã eu disse: hoje é o dia. Eu fui lá, peguei-o pela mão, ele estava assistindo o Globo Rural no domingo. Levantei, feliz dia dos pais, eu te amo, e saí correndo para eu não chorar e para que ele não me batesse. Hoje eu tenho um relacionamento bom com meu pai. A gente conversa, a gente passeia junto, a gente trabalha junto como amigo, discute, briga, mas segundos depois volta a se conversar. Eu não abandono minha família. Meu irmão, não deixe de lado as pessoas que você tanto ama por uma correria do mundo. E quando a pessoa estiver lá esticada num caixão, você vai chorar, gritar. Eu vejo pessoas se esperneando, mas não adianta mais, já foi. Então, que você ame os seus pais, porque assim você vai amar a Deus e você vai buscar as coisas boas que Deus tem para você. Amém? Outra coisa que eu aprendi, estou lutando, é não falar mal do irmão. É lutar para que prender a boca e não pecar contra o irmão. Isso eu confesso para vocês, tenho lutado e não tenho pecado mais nesse erro de falar mal do outro, né? Porque isso não agrada a Deus. Amém, irmãos? Podemos nos assentar? Coloca um pouquinho a mão no teu coração. Fecha um pouquinho os teus olhos. E por um instante, permita o Espírito Santo de Deus
tocar no seu coração. Quais são os meus, os seus, os nossos pecados que têm nos distanciado de Deus? Todo pecado que nós temos cometido, que tem nos enfraquecidos na fé, na vida espiritual. Peça que o Espírito Santo revele. Peça que o Espírito Santo toque no teu coração nesta noite. Deus me ama, Deus te ama. Deus ama nós pecadores, mas o pecado nos afasta dele. O pecado faz nós sofrer. O pecado em nossa vida não tem nada de bom. Nada. Nada. Reflita no seu coração. E reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentadinhos mesmo, do jeitinho que vocês estão, estenda a sua mão em direção a esses pedidos de oração. E vamos orar também pelo Bruno, um jovem que também sofreu um acidente. Ele é lá da comunidade do bairro dos Leites. Os pais deles caminham no grupo de oração. E ele sofreu um acidente no domingo, caindo da caminhonete. Acho que estavam em vários rapazes. Caiu da caminhonete e bateu a cabeça. Está na UTI, sofreu uma cirurgia. Graças a Deus está bem. É o irmão, deixa eu lembrar, do Guilherme, né? O irmão do Guilherme, que ele também faz parte aqui do grupo de oração, também lá da comunidade, aqui da Igreja Matriz. Ele é cerimoniário, está com o irmão na UTI. O nome dele é Bruno. Reze também pelo Bruno. Reze junto comigo. Pai Santo, Pai querido, diante da vossa presença, nós apresentamos, Senhor, todos esses pedidos de oração. Senhor, você sabe, você conhece a vida desses irmãos. Que o Senhor derrame a tua misericórdia. Que o Senhor derrame o teu amor no coração deles, libertando eles também de todo mal e dando a força e a graça de renunciar ao pecado. Senhor, venha libertar aqueles que estão no vício do álcool, das drogas, da prostituição, dos caminhos errados, e derrama, Senhor, a tua graça. Apresentamos também o Bruno, Senhor, visita ele naquele hospital, visita todos os doentes que estão hospitalizados, todos aqueles que precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, Senhor, trazendo mesmo a libertação, a cura do corpo, da alma e do espírito. Assim seja. Amém e amém. E antes de nós cantar com a criançada, eu vou dar aqui os avisos. O pessoalzinho aí do Ministério de Comunicação vão estar também no fundo da igreja. Eu sei que alguns pegaram o convitinho na semana passada, mas você que veio hoje e não veio na semana passada, a gente vai entregar para vocês o convite deste seminário. E o que eu quero que você faça esse convite? Que você convide alguém. Que você lembre de um amigo, de um companheiro, da escola, do trabalho, da família. E você leve o convite e convide ele para vir terça-feira que vem aqui conosco. E você que levou na semana passada e já acabou o seu convite, convidou várias pessoas, pegue hoje também. Não, vou levar para minha amiga, para o meu irmão, né? Lá com quem, um amigo que trabalha comigo.
você está também evangelizando. Então, o pessoal lá da comunicação vão estar lá na porta, pegue o convitinho desse seminário e venha terça-feira e traga alguém, tá bom? Quem aqui convidou alguém e essa pessoa veio aqui? Levante a mão. Teve alguém que fez isso? Olha que beleza, glória a Deus. Erga bem alto, você não tenha vergonha não. Que beleza. Então continue convidando, continue, né, dando testemunho do grupo de oração, de tudo que Deus tem feito na sua vida, para que outro também deseje estar aqui. Deseje também vir beber da graça de Deus. Hoje não foi uma boa notícia, né? O Marcão veio trazer uma péssima notícia para nós aqui, que nós somos pecadores, tá? Então não falte semana que vem, porque é triste a gente achar que nós só tem pecado, não é verdade? Somos pecadores, mas tem coisa boa na semana que vem, tá bom? Então volte para nós entender todos esses passos, né? Na semana passada a gente ouviu sobre o amor de Deus, hoje a gente ouviu sobre o pecado, e vamos ouvir a boa notícia também semana que vem. Então nós convidamos todos vocês para estarem participando com a gente. Nós vamos ter também, no dia 30 de novembro, nós vamos ter um reavivamento, tá? O que é um reavivamento? É um retiro espiritual para nós reavivar em nós a graça de Deus. Quem que poderá fazer esse retiro? Todo aquele que já fez experiência de oração e que já passou por aprofundamento de dons. Então você que já fez a experiência de oração, você que já fez o aprofundamento de dons, você é o nosso convidado, tá? Nós estamos aqui com o retiro, é um dia só, é um domingo, dia 30 de novembro, você poderá estar fazendo esse reavivamento conosco. Então, é só me procurar no final do grupo, que eu estou com a ficha aqui, você pode levar para sua casa, preencher a ficha e trazer para mim, né, de volta, preenchido. A taxa de inscrição para alimentação, R$15, tá? E vai ser lá no sítio Shalom, um lugar maravilhoso, um lugar onde a gente, com certeza, não só na igreja, mas também lá, vamos ter assim uma intimidade com Deus, né? Se retirar, por isso que chama retiro. A gente sai um pouquinho de nós para nos retirar, para ter um encontro pessoal com o Senhor. Então vale a pena, tá bom? Tem mais um convite aqui. Vai ter um retiro de comunicação social, né? Esse ministério, que são aqui o Ângelo, a Juliana, tem vários jovens aí, a Estelinha, que bate fotografia, que filma. Então é esse o trabalho deles, a comunicação. Então quem também sentiu desejo, mas eu gostaria também de trabalhar na acolhida do grupo, eu gostaria também de fazer parte da comunicação, você também pode ir nesse retiro. Tá bom? Vai ser no dia, onde está o dia aqui? Dia 9, no mesmo dia que vai ser o reavivamento, é isso? Não. 9 de novembro, perdão. O nosso é 30 de novembro. Dia 9 de novembro. Então, quem sentiu desejo, quem gosta de fotografia, de bater foto, faz parte desse ministério também. Eu gostaria de fazer esse retiro. Falar com a Juliana, falar com o Ângelo. Vamos também ter o Congresso Arquidiocesano Jovem, esse que bateu a data, né? Dia 29 e 30 de novembro, será 2 dias, o local vai ser na Votorã, bairro ali Santa Helena, é um espaço muito bom também para os jovens, então eles estão com as fichas também aqui, então às vezes é um filho, é um neto, é alguém que está aqui no grupo de oração, você jovem, você é o nosso convidado, para fazer então esse congresso arquidiocesano jovem, tá bom? Tem limite de idade? Mínimo 13 anos e até 30, 35 anos se você é solteiro, tá bom? Você é jovem, amém? Acho que é só. Vamos cantar com a criançada, tio Gil? Vamos lá, com bastante alegria. Hoje eles aprenderam que pecado é tudo aquilo que nos afasta
de Deus, né? O pecado nos deixa longe do nosso Deus, deixamos de ser amigo de Deus. Então vamos cantar com alegria, eles brincaram bastante e ouviram a palavra. Se o Senhor peneirar, eu quero passar pro lado de lá. Olá. Se o Senhor peneirar, eu quero passar pro lado de lá. De novo. Se o Senhor peneirar, eu quero passar pro lado de lá. Se o Senhor peneirar, eu quero passar pro lado de lá. Não quero ser joio, Senhor, quero ser seu trigo de amor, semear a fé, esperança e o amor e a salvação. Não quero ser joio, Senhor, quero ser seu trigo de amor, semear a fé, esperança e o amor e a salvação. Vocês, não quero ser joio, Senhor, quero ser seu trigo de amor, semear a fé, esperança e o amor e a salvação. Não quero ser joio, Senhor, quero ser seu trigo de amor, semear a fé, esperança e o amor e a salvação. E uma salva de palmas ao nosso Deus. Então vamos ficar de pé para a bênção. A gente agradece a todos vocês que vieram e contamos com vocês terça-feira que vem. Vamos ter também, eu esqueci aqui, um convite, né? Nós vamos ter o churrasco também, em prol do externato, Mãe da Providência. Será no dia 16 de novembro, é um domingo também, será lá no sítio Shalom. Acompanhando o churrasco, arroz, farofa, maionese, salada, linguiça, frango, tudo gostoso. E você é o nosso convidado e você estará colaborando com o nosso trabalho do externato, tá bom? A partir das 12 horas será servido lá o almoço. E o valor é R$40. Você pode dizer assim, nossa, mas é meio caro, né? Mas se você for numa churrascaria, quanto que está hoje um almoço bem caprichado? E lá é caprichado. Você vai gastar aí os seus 30, 40 ou até R$50. E você estará colaborando com o nosso trabalho social aqui de nossa cidade, tá bom? Então, quem desejar, está aqui também o convite. Quem que deu esse daqui? De quem que é esse? É da comadre Georgina. Então, quem quiser adquirir o convite para o almoço, falar com a comadre Georgina ali, tá bom? O Senhor esteja conosco. E o Deus que é todo poderoso, derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Dá um abraço gostoso no teu irmão. E quinta-feira também temos o grupo da tarde. Quem puder participar, estamos convidando. Um beijo no coração de todos. Canto final. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar, diga